Nos últimos dias, os bancos brasileiros entraram no meio de uma grande polêmica envolvendo o STF, Estados Unidos e ameaças de sanções. E a pergunta que todo investidor está se fazendo é: será que vale a pena investir em bancos agora? Nesse vídeo eu vou te mostrar os riscos que estão em jogo, mas também as oportunidades que podem acabar aparecendo para quem souber se posicionar da forma correta. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil. E o primeiro passo para identificar se vale ou não a pena investir num banco no cenário atual é entender primeiramente o que causou todo esse rebuliço envolvendo o cenário brasileiro dos bancos, do STF, do Trump e dos Estados Unidos de maneira geral. Primeiramente, o Donald Trump acabou impondo a lei Magnitsky em relação ao Alexandre de Moraes, em relação ao ministro do STF mais popular aqui do Brasil. E quando essa lei foi colocada na prática, existem algumas regras que precisam ser seguidas por empresas que ainda querem continuar operando nos Estados Unidos. Então, por exemplo, os cartões de crédito do Alexandre de Moraes, tanto da Visa quanto da Mastercard, foram cancelados. Por quê? São empresas que operam lá nos Estados Unidos. E o mesmo estava se supondo que iria acontecer em relação aos bancos brasileiros, fechando, por exemplo, as contas bancárias do Alexandre de Moraes no Brasil, porque são instituições que também operam nos Estados Unidos e também em outros países do mundo. Só que no início da semana passada, o Flávio Dino e o próprio Moraes acabaram reforçando a ideia de que os bancos deveriam seguir as leis brasileiras, ou seja, permitindo que o Alexandre de Moraes tivesse uma conta bancária, indo em contra justamente da lei Magnitsky. E o que acabou acontecendo na prática? Os bancos estão no meio de uma sinuca de bico, porque de um lado eles querem seguir a lei Magnitsky para continuar operando nos Estados Unidos, para não sofrer nenhum tipo de sanção, e do outro lado eles também querem continuar seguindo a lei brasileira para que eles consigam operar no Brasil sem ter que pagar qualquer tipo de multa. Então eles estão muito divididos nessa ideia e eles estão tentando justamente entender o que eles podem fazer para tentar seguir ambas as regras. E quando a gente olha na prática, os principais bancos brasileiros, os bancões, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, acabam sendo extremamente representativos dentro do índice Bovespa. Então é sempre importante continuar ligado nas novidades envolvendo essa disputa para que você consiga tomar uma boa decisão na hora de investir. Por fim, cabe reforçar que esses problemas envolvendo os bancos brasileiros já aconteceram no passado envolvendo bancos de outros países do mundo que acabaram sendo impactados justamente por conta da lei Magnitsky. Então nós temos primeiramente o caso mais representativo envolvendo o banco BNP Paribas, que é um banco francês que acabou pagando uma multa de 8,9 bilhões de dólares porque ele estava envolvido com Cuba, Irã e Sudão entre 2004 e 2012, algo que os Estados Unidos acabaram impedindo de acontecer para qualquer banco que quisesse continuar operando nos Estados Unidos. Um outro exemplo aconteceu com o HSBC, que é um banco do Reino Unido, que foi multado em 1 bilhão de dólares. E o último caso que nós temos é do Credit Suisse, que inclusive é um banco que hoje não existe mais, ele foi adquirido pelo UBS, mas também acabou sendo multado num valor de 536 milhões de dólares. Então é importante ficar ligado nas novidades para verificar se algum banco brasileiro vai acabar também sofrendo algum tipo de multa. E falando em riscos, é importante dividir entre riscos de curto e riscos de médio prazo. E quais que seriam os principais riscos de curto prazo? O primeiro deles, que foi o que aconteceu inclusive na semana passada, é da desvalorização absurda dessas empresas, que podem acabar acontecendo justamente se sair uma novidade envolvendo talvez uma multa, envolvendo algum tipo de restrição que o STF venha a impor em relação a essas instituições, e pegando justamente o que aconteceu semana passada, em apenas um único pregão, se você pegar o Banco Itaú, o Banco do Brasil, as empresas acabaram tendo uma desvalorização muito grande. Então o Banco do Brasil caiu 6%, o Bradesco 3,4%, o BTG 3,4%, o Itaú 3% e o Santander 4,8%. Segundo o risco de curto prazo, está relacionado a multas, justamente por descumprir essas regras, podendo ser multas no Brasil, caso os bancos brasileiros decidam seguir a lei Magnitsky, e o oposto, se eles decidirem seguir só as regras brasileiras determinadas pelo STF e descumprir aquilo que a lei Magnitsky manda, os Estados Unidos podem acabar punindo também
essas instituições. E o terceiro risco que vai acabar acontecendo tanto no curto quanto no médio prazo é o fato de ter uma redução de liquidez nessas empresas, porque menos investidores, principalmente de fora, vão se interessar por correr o risco de ser sócio de um banco brasileiro, que a qualquer momento pode sofrer qualquer tipo de sanção, qualquer tipo de multa, que vai acabar afetando justamente no preço da ação. Então, a ação pode vir a se desvalorizar ainda mais, então o investidor não vai querer correr esse risco, além do fato de que essas empresas podem ser multadas, prejudicando justamente o balanço delas, reduzindo muito o seu caixa. Agora, falando de problemas de médio e longo prazo. Primeiramente, se essas empresas sofrerem multas, elas terão que se reorganizar financeiramente para que elas consigam permanecer atuando no segmento ao qual elas atuam, que está relacionado a emprestar dinheiro para as pessoas. Então, se a empresa toma mais multas, ela vai precisar reduzir os empréstimos a serem disponibilizados para as pessoas e para as empresas, justamente para arcar com esse tipo de situação por conta desse tipo de responsabilidade que a empresa terá que arcar. É muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, em 2020, onde muitas pessoas, muitas empresas deixaram de pagar os bancos e, consequentemente, eles tiveram que reduzir as suas atividades nesse setor. E a consequência natural disso é simplesmente a empresa ter uma redução muito grande do seu lucro, principalmente aquelas que operam muito fora do Brasil, e também uma redução nos dividendos, que novamente acabou acontecendo em 2020 também. E o terceiro e último ponto, que é extremamente importante também, pensando a médio e longo prazo, está relacionado à estabilidade do setor financeiro aqui no Brasil. Se você pega os principais bancos brasileiros, principalmente o Banco Itaú, ele tem indicadores de rentabilidade e de eficiência operacional muito acima dos grandes bancos globais. E num cenário onde a Lei Magnitsky prejudica essas instituições e os resultados caem, vai afetar também o setor como um todo. Então é importante você ter ciência dessa situação antes de você sair querendo investir o seu dinheiro em qualquer um desses bancos, ou se por acaso você já tenha uma dessas instituições na sua carteira, é importante que você fique por dentro das futuras notícias. Agora, é claro, vão surgir muitas oportunidades de investimento, principalmente no setor bancário, caso essas empresas se desvalorizem muito mais do que deveriam, ou caso, por exemplo, as pessoas esperem algo muito pior, as ações caiam, só que na prática o cenário não seja tão ruim assim. Pegando como exemplo algo que aconteceu na Bolsa de Valores mundial em 2020. Muitas empresas acabaram tendo desvalorizações absurdas, 50%, 60%, 70%, quedas muito acima do que deveriam ter acontecido, e logo depois, o que aconteceu? Muitos investidores compraram essas ações a preço de banana e elas voltaram a subir quando a economia voltou ao normal. Então, essa mesma linha de raciocínio pode ser aplicada às instituições financeiras brasileiras. Não é porque a Lei Magnitsky vai afetá-las ou pode vir a afetá-las que necessariamente essas instituições vão falir, vão quebrar, vão cair 80%, 90%, porque isso na prática não é justificável. E considerando todo o cenário que eu mencionei em relação aos bancos brasileiros, STF, Estados Unidos, Trump, Lei Magnitsky, e também considerando as oportunidades, quais estratégias você deve seguir para que você consiga se aproveitar dessa situação? Afinal de contas, toda crise gera uma oportunidade. O primeiro ponto é ter em mente que você sempre deve se expor a um setor da economia de maneira moderada. Isso também se aplica ao setor financeiro, ao setor bancário. O máximo que você deve investir em um setor fica na casa dos 15%, 20%. Isso se aplica ao setor financeiro, ao setor elétrico, ao setor de seguridade, ao setor de tecnologia, ao setor de mineração. Qualquer setor da Bolsa de Valores, você precisa estabelecer esse limite, porque em qualquer momento pode acontecer algo que está acontecendo no setor bancário, mas com outros setores. Uma crise sistêmica naquele setor por conta de uma imposição de um outro país ou por conta de uma nova regulação dentro do próprio Brasil que vai afetar aquele setor. E quando você estabelece esse limite, esse teto para investir dentro de um segmento da economia, você está reduzindo muito o risco da sua carteira, porque você vai estar limitando o possível prejuízo. O segundo ponto é principalmente para você, que é um investidor mais conservador, um investidor mais moderado. Você não precisa necessariamente sair colocando o seu dinheiro no setor bancário só porque essas ações se desvalorizaram, principalmente se você está no extremo do conservadorismo. Faz muito mais sentido você permanecer investindo o seu dinheiro da forma como você investe hoje, priorizando, por exemplo, a renda fixa, do que querer aproveitar esse tipo de oportunidade sem saber que existem riscos de você continuar perdendo dinheiro, como eu mencionei. Essas instituições muito provavelmente podem apresentar quedas para depois
voltarem a se valorizar, só que esse depois pode levar muito tempo. 5 anos, 8 anos, 10 anos, algo muito comum de acontecer, principalmente pós-crise. Então, se você é muito conservador, é um investidor moderado, pode fazer sentido permanecer investindo o seu dinheiro exatamente da mesma forma que você investe hoje. E o terceiro ponto, que é o mais importante de todos, você sempre precisa diversificar o seu patrimônio, não só em várias ações de vários setores, mas também diversificar o seu patrimônio em outros países, principalmente na Bolsa Norte-Americana, porque dessa forma você reduz muito o risco Brasil da sua carteira. Mesmo que a Lei Magnitsky afete, por exemplo, outras empresas de outros setores, ou que o Brasil sofra qualquer tipo de sanção, quando você investe o seu dinheiro fora do Brasil, você consegue se beneficiar da alta das empresas norte-americanas que operam no mundo como um todo, então não são empresas nacionais, são empresas que atuam no mundo inteiro. E além disso, se o dólar subir bastante, você também consegue se beneficiar só pelo fato de você estar expondo o seu patrimônio ao dólar, que é a moeda mais forte do mundo hoje. Eu tenho certeza que se você aplicar todos esses pontos que eu te apresentei para conseguir, de certa forma, se beneficiar dessa situação, você vai conseguir ter um bom resultado a longo prazo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.